A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cósmico, curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai e seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cósmico, é curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cósmico, curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. Tão imenso, cósmico, curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cósmico, curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia a um texto das Escrituras Sagradas, a um texto da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com você nesta noite. Você que está aqui neste templo, você que nos assiste ao vivo pela internet, você que estará nos assistindo pela internet depois, quando a gravação for editada, e você que nos assiste pela TV também. O desejo do meu coração e a minha oração é que em qualquer uma destas situações o Espírito Santo de Deus esteja falando grandemente ao seu coração e que Ele esteja levando uma mensagem do céu para abençoar grandemente a sua vida. Na carta aos Hebreus, por favor, no capítulo 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Este trecho, embora pequeno, da carta endereçada aos Hebreus, revela Jesus, o destaca
e o afirma como o grande sumo sacerdote. E nele, a palavra de Deus diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu quero chamar sua atenção e destacar-se aqui esta primeira parte do versículo 16, que diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Eu quero convidar você para nós orarmos, mais uma vez, por favor. Senhor, esta é a Tua palavra que temos lido, esta é a Tua palavra viva e eficaz, esta é a Tua palavra cheia de autoridade e de poder do céu. Senhor, é verdade que nós já ouvimos várias vezes o Senhor falando desde o prelúdio, através dos hinos, das orações, dos textos bíblicos, dos cânticos. Ouvimos e desejamos continuar ouvindo. Ó Deus, principalmente agora, quando lemos a Tua palavra e nos próximos minutos nós estaremos concentrados sobre este texto e as verdades que o Senhor tem para nós aqui. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra tem o poder de alcançar o mais profundo do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento, do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ó Deus, então nós queremos humildemente pedir agora, em nome de Jesus, pelo amor do Teu nome, e também pela Tua graça, fale conosco. Precisamos muito ouvir a Tua voz. Ó Deus, que nesta noite a Tua palavra venha edificar os salvos, que a Tua palavra venha salvar aqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Que nesta noite possam buscar a salvação, que nesta noite possam encontrar no Senhor Jesus a salvação que tanto precisam. Pai, nós oramos assim, pedindo misericórdia e perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, mas principalmente aproximemo-nos do trono da graça onde está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, onde está o sumo sacerdote, para que tenhamos esta experiência pessoal de um encontro direto com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. E que possamos principalmente ser ajudados no encontro com o Senhor Deus e também com a salvação eterna para a nossa alma. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, porque se nos aproximarmos, porque se buscarmos ao Senhor, se clamarmos, se nos achegarmos a Ele, a Deus, certamente receberemos misericórdia, certamente encontraremos graça. Aos Hebreus é uma carta escrita no primeiro século
da história da igreja. E esta foi uma carta endereçada aos que estavam vindo para a igreja, estavam se convertendo ao Senhor Jesus e que antes eram judeus. É por isso que ao longo desta carta aos Hebreus nós vamos encontrar a preocupação do autor em fazer uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando aos seus leitores, aos irmãos e irmãs, naquele momento da história da igreja, que Jesus realmente era o Messias. Jesus era de fato o Cristo, o ungido, separado e enviado de Deus ao mundo. E que Ele era o Salvador, e que Ele era o Senhor, e que Ele era o Filho unigênito de Deus. E utilizando esta linguagem veterotestamentária, o autor da carta aos Hebreus procura mostrar aos seus leitores que conheciam sobejamente as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, que Ele, Jesus, era o Messias da promessa dos profetas no Antigo Testamento. E aqui neste trecho, por exemplo, vamos encontrar esta ponte histórica, esta ponte teológica, a tentativa do autor aos Hebreus de fazê-los entender perfeitamente quem é Jesus. E ele vai dizer assim, olha, Jesus é o sumo sacerdote, e é por isso que nós podemos buscá-lo, é por isso que nós podemos aproximarmos dele, é por isso que nós podemos achegarmos a ele, é por isso que nós podemos estarmos junto dele. O sumo sacerdote era uma figura muito conhecida pelos judeus. Estava previsto na lei mosaica. E o sumo sacerdote era um homem muito especial, que operava como um mediador entre o povo e Deus. Ele falava com Deus para o povo e pelo povo. O sumo sacerdote, nós muitas vezes encontramos nas páginas do Antigo Testamento como um supremo líder religioso do povo de Israel, o povo de Deus. Era um homem que tinha que ser especial. E assim como os animais levados ao altar para o sacrifício, ele também não poderia ter nenhum defeito físico. E não apenas essa perfeição física, essa perfeição exterior, mas o sumo sacerdote tinha que ser muito especial, conhecido pela sua integridade. Um homem justo, reto, um homem santo, um homem de destaque. O sumo sacerdote usava um peitoral de ouro e nele 12 pedras, com 12 nomes, representando as 12 tribos de Israel. Ou seja, ali estava o sumo sacerdote representando toda a nação, todas as tribos, de todo o povo de Deus. Por isso é que ele, como sumo sacerdote, era o mediador entre Deus e os homens, era o mediador entre os homens e Deus. E ele tinha a responsabilidade de pedir perdão pelos pecados de toda a nação diante de Deus. O sumo sacerdote também tinha um turbante com uma coroa de ouro. E nesta coroa de ouro que compunha o seu turbante estava escrito Santo para o Senhor, separado para o Senhor, exclusivo para o Senhor. Uma vez por ano, este homem, o sumo sacerdote, realizava um culto especial, reunia todo o povo, era o dia da expiação. Ele pedia perdão pelos pecados do povo e lançava todos os pecados sobre o animal. Um deles era sacrificado e o outro era expulso para se perder no deserto. E é pensando nisso, e sabendo que os seus leitores conheciam isso, que nós temos a carta aos Hebreus. E neste texto que lemos, nesta noite, aqui e agora, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo que Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Ou seja, Jesus está acima desses homens especiais que assumiam durante um determinado período de tempo o cargo de sumo sacerdote de Israel. E ele era perfeito, como era necessário o sumo sacerdote ser perfeito para Israel.
Não apenas fisicamente perfeito, mas moralmente perfeito, eticamente perfeito, espiritualmente perfeito. Aliás, Jesus era um sumo sacerdote absoluto, total, pleno. Porque a Bíblia diz que nele nunca houve pecado algum. O único ser humano que colocou os pés sobre a face da terra nessa condição. Então Jesus está acima de todos os demais mediadores ou sumos sacerdotes que vieram antes dele, que haviam durante o exercício do seu ministério ou que porventura viessem depois. Não apenas grande em relação ao seu caráter, como também grande e acima de todos quanto à sua maravilhosa obra. Então, o texto que lemos aqui na carta aos Hebreus vai afirmar que Jesus, como sumo sacerdote, fez aquilo que nenhum outro fez, porque o sumo sacerdote, antes de Jesus, entrava num espaço reservado no tabernáculo, no santuário chamado de Santo dos Santos, onde só ele podia entrar, e onde todos criam que Deus se fazia presente, Deus habitava. Qualquer outra pessoa que entrasse naquele espaço chamado Santo dos Santos perderia a sua vida. Mas o sumo sacerdote tinha uma autorização celestial e ele entrava. Mas havia um pensamento, um entendimento, que mesmo assim, mesmo o povo procurando encontrar um homem perfeito ou um homem próximo da perfeição, um homem que fosse em altíssima escala santo, eles ainda pensavam: talvez entrando no Santo dos Santos e diante de Deus, pode ser que o sumo sacerdote perca a sua vida. Então eles amarravam uma corda com um sino nos pés e ele entrava. E se em algum momento eles percebessem que ele havia caído morto, eles não entrariam no Santo dos Santos para retirá-lo, mas eles puxariam pela corda para que ele fosse retirado daquele lugar tão especial. Se por um lado o sumo sacerdote humano apenas entrava no Santo dos Santos, Jesus Cristo entrou diretamente na presença do próprio Deus. E em terceiro lugar também o texto bíblico aqui declara que o Senhor Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e portanto o sumo sacerdote por excelência, o único sumo sacerdote totalmente perfeito e capaz de ser mediador absoluto entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Nesta noite, é neste contexto que apresenta o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote e mediador entre Deus e os homens, que eu convido você para nós refletirmos um pouco sobre este tema, buscando a salvação. Buscando a salvação, como estes que estão buscando abrigo durante a chegada do furacão na região da América Central, nas ilhas do Caribe e no sul dos Estados Unidos. Um furacão na semana passada e outro esta semana. E há outro que está na fila para também percorrer o mesmo trajeto. Hoje à tarde trocamos algumas informações com alguns familiares que temos nos Estados Unidos. Temos acompanhado pela mídia, pela imprensa, as imagens, os repórteres. E sabe o que aconteceu na quarta-feira? Buscando salvação, buscando abrigo, buscando segurança, uma família de primos da minha esposa decidiram pegar o carro, saíram da cidade de Naples e foram para a cidade de Charlotte, distante mais de 10 horas de viagem de carro, buscando salvação, porque o furacão passaria exatamente, segundo a previsão dos meteorologistas, sobre a cidade onde eles moram. A minha situação e a sua situação sem Cristo é exatamente assim.
o furacão do mundo, ou o furacão do inimigo, ou o furacão do pecado, ou o furacão do inferno, ou o furacão da perdição nos rodeia. E precisamos buscar salvação, mas pegar o carro e mudar-se de uma cidade para outra não será suficiente. Você precisa buscar salvação em Jesus. A ideia aqui é encontrar uma solução para o problema. A ideia aqui é um ato ou ação de salvar, de encontrar liberdade ou libertação do perigo. Quando uma pessoa é salva de um grande perigo, exatamente como está acontecendo nesses dias nos Estados Unidos, alguns não conseguiram encontrar um lugar seguro, não conseguiram encontrar salvação. Talvez até buscaram, mas foram mortos. Cerca de 20 pessoas e agora mais 3 no sul dos Estados Unidos. Houve um grande prejuízo material, está havendo mais prejuízos incalculáveis, e todos estão precisando desesperadamente de uma saída, precisando de ajuda, precisando de salvação. O governador do estado deu uma entrevista hoje à tarde e disse: agora não podemos fazer mais nada. Depois que o furacão passar, nós vamos colocar centenas, talvez milhares de voluntários e profissionais nas ruas para tentarmos reconstruir tudo. Mas agora não há mais nada que se possa fazer. É por isso que algumas pessoas até já foram mortas e algumas pessoas foram salvas. Sabe, espiritualmente falando, todos precisam buscar salvação. Espiritualmente falando, todos precisam buscar um lugar seguro. Espiritualmente falando, todos precisam fugir do furacão e da ameaça da morte. Hoje pela manhã falamos sobre suicídio, e quem esteve aqui lembra. A partir desta campanha no mês de setembro, o mês amarelo, de conscientização e prevenção do suicídio, que é aquele ato onde a pessoa tira a sua própria vida, nós falamos sobre suicídio espiritual, que é aquele ato voluntário onde a pessoa começa a tomar algumas atitudes que levam ao suicídio espiritual. Aqui estamos falando sobre buscar a salvação para encontrar vida. E encontrar vida em Cristo, e encontrar vida espiritual, e encontrar salvação eterna para a sua alma. E se o autor aos Hebreus está afirmando nesse texto que lemos, e sobre o qual estamos meditando nessa noite, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que Jesus é o perfeito sumo sacerdote, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, então busque-o. De todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, busque-o. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Mas eu quero justificar a minha tese. E eu quero simplificar e convidar você para continuarmos pensando juntos, refletindo juntos. Eu quero, de alguma forma, tentar ajudar você a entender isso de uma forma muito clara, para que nessa noite você tome uma decisão, e eu sonho, oro e espero seja de buscar a salvação, de buscar a Cristo. Portanto, busque a salvação para a sua alma no Senhor Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote de Deus, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Não há outro. Ele é o Messias. Ele é o separado de Deus, o ungido do Pai eterno. E, portanto, Ele é o único sumo sacerdote, Ele é o único Salvador. Não há outro, só Jesus é mediador entre Deus e os homens. Se você quer conectar-se a Deus, se você quer ligar-se a Deus, se você quer voltar-se para Deus, só há uma possibilidade, uma alternativa, uma opção, que é Jesus. Nada mais, ninguém mais poderia fazê-lo por você. Busque a salvação para a sua alma, mas busque em Jesus, porque se você buscar em outra pessoa ou em outra coisa, você estará iludido
e futuramente frustrado e decepcionado, porque você não encontrará, porque não há. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, está escrito assim: pois há um só Deus, pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Busque salvação, mas busque em Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote. Não há outro mediador, não há outro que tenha a capacidade, a autoridade e o poder para ser este elo ligando você e Deus, esta conexão entre você e o céu. Ele é o sumo sacerdote. Só Ele pode de fato entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, como nenhum outro sumo sacerdote em Israel conseguiu ao longo dos anos. Ele é Jesus. Mas não apenas isso. Também busque a salvação da sua alma em Jesus Cristo, porque Ele, diz o texto da palavra de Deus que lemos nesta noite, Ele se compadece de nós. E sabe por que Ele se compadece de nós? Por causa da sua essência. A Bíblia diz assim: Deus é amor. A sua constituição primeira, a sua constituição principal é esta misericórdia, esta graça, este amor, essa disposição impressionante de perdoar, de oferecer aquilo que não merecemos, de dar-nos uma nova chance, uma nova oportunidade. E assim como Deus é amor, Jesus é amor, a essência dele é amor e, portanto, Ele se compadece de mim, Ele se compadece de você. Ele tem compaixão quando Ele olha e vê o seu sofrimento, a sua dor, a sua necessidade, seja ela qual for. Então busque a salvação no Senhor Jesus Cristo. Certo, como o texto diz, que Ele vai se compadecer de você. E principalmente Ele se compadecerá dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações, das suas fraquezas. Porque Ele é Deus. E Ele pode fazê-lo por mim e por você. João 3,16, um texto que inclusive já foi citado há alguns minutos aqui durante o nosso culto, diz assim: Deus nos amou de tal maneira que Ele decidiu enviar o seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele colocar a sua fé, a sua confiança, a sua esperança, todo aquele que nele crer, não pereça, a sua alma não pereça, mas a sua alma conquiste gratuitamente a vida eterna no céu. Só alguém que se compadece de nós, só alguém que nos ama de tal maneira, como diz o texto aqui de João, o evangelista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que se compadeceu de você, que se compadeceu de mim. Indo além, busque a salvação da sua alma em Jesus, porque Ele, e somente Ele, e mais ninguém, é o sumo sacerdote capaz de perdoar todos os seus pecados, os meus, os nossos pecados. Não há outro que tenha a autoridade e o poder de perdoar. Até o sumo sacerdote do Antigo Testamento não tinha. Ele era apenas um representante, um símbolo de ligação entre o povo de Israel e Deus. Ele orava, pedia que Deus perdoasse, mas diz a história do povo de Israel, diz o Antigo Testamento, que ele fazia uma oração e simbolicamente ele transferia os pecados do povo para aquele animal que depois seria sacrificado, um e o outro expulso para ser perdido pelo deserto. Então, o sumo sacerdote conduzia aquele ato, ele conduzia aquela cerimônia, ele conduzia aquele momento, e ele orava e pedia, mas ele mesmo não podia fazer absolutamente nada. Diferentemente desse sumo sacerdote que é Cristo, Jesus pode perdoar todos os seus pecados.
sejam eles quais pecados forem. Tenham esses pecados a dimensão que for, a profundidade e a extensão que for, Ele pode sim, com certeza. E não há outro capaz de fazê-lo por você, só Jesus. Só Ele tem para oferecer o perdão que abre a porta do céu para a sua alma entrar. Mateus capítulo 9, versículo 2, está escrito assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E aquele homem levantou e andou. Lembra o diálogo que Jesus teve com aqueles dois homens que também foram com ele crucificados no Monte da Caveira? Um deles debochou de Jesus e disse: olha, se você realmente é o Messias, o Filho de Deus, desça daí e nos leve junto. O outro humilhou-se, olhou para Jesus, reconheceu nele o Messias de Deus e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E lembre-se de mim quando o Senhor entrar no paraíso eterno, no céu. A palavra paraíso ali, a mesma utilizada no início do Antigo Testamento, em Gênesis, a palavra paraíso significando o céu. E Jesus disse assim para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus estava ali sendo crucificado, mesmo sendo inocente. Mas aqueles dois homens estavam ali pagando o alto preço, porque eram marginais, eram bandidos. O texto não diz, talvez assassinos, ladrões. Alguma coisa de terrível eles fizeram, porque foram condenados à morte e morte de cruz. Então, quando Jesus disse para ele assim: olha, Jesus olha para o lado, porque ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus, Jesus olha para ele, certamente olho no olho, e diz assim: hoje mesmo você estará comigo no céu. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Sabe o que isso significa? Jesus estava dizendo assim: olha, todos os seus pecados estão perdoados aqui e agora, e eu posso perdoar os seus pecados, então você está perdoado. É isso que Ele pode fazer por mim, é isso que Ele pode fazer por você, por isso preciso buscá-lo. Porque Ele fará isso por você se você fizer como esse homem que estava na cruz ao lado de Jesus. Olhar para Jesus e disser de todo o coração para Ele: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no paraíso. Porque se ele tivesse ficado em silêncio, nada teria acontecido. Se ele tivesse ficado calado, nada teria acontecido. Jesus não disse a mesma coisa para o outro que acabou debochando de Jesus. Não, não. Busque o sumo sacerdote, busque Jesus, busque a salvação que só Ele pode dar. Meu amigo, busque a salvação no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é a salvação que nós não merecemos, mas Ele nos ama de tal maneira que Ele nos oferece de graça. A sua maravilhosa graça, a graça de Deus, é o favor dEle que nós não merecemos. É o presente que Ele nos oferece e nós não merecemos ganhar. A graça de Deus é assim. Semana passada, ou melhor, semana retrasada, passamos alguns dias de muito estresse com o Rafael em casa, porque era semana de provas na escola. E principalmente Giane investiu muitas horas com ele, de paciência, para levá-lo a estudar. Havia muito conteúdo, muita matéria. E várias vezes ela se estressou com ele. E como sempre, né, ele é muito animado para muitas coisas, mas para estudar, ele não é muito animado não, sabe? Se é que você me entende. E num desses dias ele disse assim: pai, vai ter futebol dos embaixadores do rei, e eu queria que o senhor comprasse para mim um meião e uma caneleira.
Pensa num pai que gosta muito de futebol, o filho de 9 anos diz isso para ele: pai, compra para mim um meião e uma caneleira. Ele fez raiva na gente a semana toda. Ele aborreceu a mãe dele, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só sábado e domingo que não, porque não teve aula e não teve prova. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu fui na loja e não achei. Fui na outra loja e não achei. Fui numa terceira loja e comprei o par de meiões e de caneleiras para ele. Quando eu cheguei em casa, a Jane não disse nada. Ela só olhou para mim e eu entendi tudo. Sabe aquele olhar? A R15? Então, é mais ou menos isso. Ele não merecia, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus faz isso comigo e com você. E esse texto que nós lemos nessa noite diz isso. Busque, porque você vai encontrar misericórdia, você vai encontrar graça. Você vai encontrar compaixão. Você vai encontrar amor. A graça de Deus é Ele decidindo abençoar você, mesmo quando você não merece nada. E não merece principalmente por causa do pecado. E por causa dessa natureza humana que todos nós temos, inclinada para o pecado. Eu quero terminar nesta noite, depois de termos lido este texto maravilhoso, e durante esses minutos aqui, pensamos, refletimos, explicamos um pouco, conversamos sobre este texto. Eu quero terminar nessa noite convidando você para estarmos cantando juntos a mensagem de um hino maravilhoso do Inário para o Culto Cristão. Porque eu desejo fazer da letra, da poesia, do hino 300 do HCC, um convite de Deus, um apelo de Deus, um desafio de Deus, para nessa noite você buscar a salvação, para nessa noite você entregar o seu coração nas mãos de Jesus, para nessa noite você entregar a sua vida nas mãos de Jesus, para nessa noite você dizer assim: Senhor, eu quero experimentar do teu amor, da tua graça, da tua compaixão. E sabe o que diz a letra deste hino? A letra deste hino diz assim: olha, tal qual estou, ó meu Senhor, aceito agora o teu favor, pois sou indigno pecador. Ó Salvador, eu venho a ti. Tal qual estou, me aceitarás, e tu me purificarás, e o meu pecado esquecerás. Tal qual estou, sem esperar que a vida possa melhorar, no teu poder vou confiar. Ó Salvador, eu venho a ti. Tal qual estou e sem temor, eu peço que ouças o meu clamor, a minha oração, a minha súplica. Vem me envolver com o teu amor. Ó Salvador, eu venho a ti, buscando a salvação. Eu venho a ti, tal qual estou, como eu estou, como está a minha realidade, a minha história, o meu momento. Exatamente assim, eu venho para buscar o Senhor, para buscar a Deus, para buscar e encontrar a salvação. Nesta noite, assim como você está, tal como você se encontra, venha. Diz aqui o hino: ó Salvador, eu venho a ti. Ore assim nessa noite, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ore nessa noite com todo o seu coração, tal qual estou. Ó Salvador, eu venho a ti. Fique em pé, por favor. Vamos cantar juntos.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br